Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a essa casa de aprendizado e de oração. E na noite de hoje, nós estamos abrindo a 11ª semana Chico Xavier de Matão. Essa semana Chico Xavier ela é em cumprimento à lei número 3.804, de novembro de 2006, o então vereador Moacir Maturo, quando vereador, instituiu a Semana Chico Xavier em Matão. E o que consiste essa semana? Em uma semana de palestras, onde nós reverenciamos a obra do Francisco Cândido Xavier. É uma promoção da União das Sociedades Espíritas de Matão, a USE, que é o órgão que representa, que coordena o movimento espírita na cidade, que representa o Centro Espírita Allan Kardec, o Centro Espírita O Clarim, a Comunidade Espírita Caibar Chute, o Centro Espírita Nosso Lar e o Centro Espírita Bezerra de Menezes. Essa atividade que começa hoje com o André Luiz Rosa, da cidade de Valinhos, que estará fazendo a palestra da noite de hoje aqui, da abertura, ela prossegue, como eu disse, se estende, ela vai até o dia 4 de julho. Terça-feira agora, lá no Centro Espírita O Clarim, dia 27, né, terça-feira, quem faz a palestra é o André Bordini, também muito conhecido aqui em Matão, da cidade de Ribeirão Preto. Na sexta-feira, dia 30, tem a sessão solene em homenagem ao Francisco Cândido Xavier na Câmara Municipal de Matão, na sexta-feira, às 20 horas. E também o palestrante, conhecido aqui em Matão, um excelente palestrante, muitos o conhecem, que é o Dr. Eliseu Florentino Mota Júnior. Ele vai estar lá enfocando, dando a palestra que é Enfoque Multidisciplinar da Reencarnação, na Câmara Municipal. No sábado, na Comunidade Espírita Caibar Chute, Felipe Salomão fala o tema Chico Xavier, Antena de Luz. No domingo, de manhã, às 9 horas, lá no Centro Espírita Nosso Lar, o Américo Sucena, o tema Jesus está no Leme. E na terça-feira, encerrando a Semana Chico Xavier, na terça-feira, dia 4 de julho, lá no Bezerra de Menezes, a palestrante é a Mara Sucena e o tema Voltei. Ela vai falar a história daquele livro Voltei, na terça-feira, lá no Bezerra de Menezes. E aí, antes de nós fazer a nossa prece e passarmos a palavra ao André, que abre a Semana Chico Xavier, gostaríamos também de fazer um outro convite, reforçar um outro convite que a casa já vem fazendo há alguns dias, para o próximo sábado, das 15 às 18 horas, nós teremos aqui um seminário sobre mediunidade, como melhor aproveitar o intercâmbio mediúnico. E quem estará ministrando esse seminário é o palestrante André Sobreiro, também já esteve aqui em Matão, já visitou todas as casas, a gente conhece bem a didática e a excelência das palestras do André Sobreiro. Então, próximo sábado, dia 1º de julho, das 15 às 18 horas, com um intervalinho no meio, aqui no centro. Então, quem estiver interessado em participar do seminário, por gentileza, deixe o nome ali na secretaria. Quem não der o nome, falar, não dei o nome, não sei se eu venho, e resolver vir depois, durante a semana, resolver vir, não precisa fazer a inscrição, também pode participar. Falar, mas que loucura é essa, porque tem inscrição e quem não faz também pode vir. É que a gente vai organizar no intervalo um lanche, a gente precisa ter uma noção mais ou menos de quantas pessoas, mas, como a gente já disse aqui outros dias, a gente tem um cálculo a mais, né, para que aquelas pessoas que não fizeram a inscrição também possam comparecer. Não deu para decidir hoje, decidiu lá na sexta-feira ou no sábado que vem, serão bem-vindos a esse trabalho. Dito isso, nós vamos fazer a nossa prece, unindo os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, Criador de infinita bondade e sabedoria, trazermos até a nossa mente a figura meiga, querida, serena, amorável do nosso Mestre Jesus e rogarmos da espiritualidade amiga aqui presente
já antes de quando nós aqui chegamos, que nos dê a assistência necessária, que dilate a nossa capacidade de entendimento, que facilite aos presentes a assimilação do tema aqui exposto, e mais do que isso, como sempre rogamos, que possamos sermos tocados por eles, para que ao término da reunião estejamos também desejosos de estarmos nos esforçando no nosso dia a dia para colocá-los em prática e alcançar o objetivo pelo qual Deus nos criou, que é de evoluirmos e de nos mantermos felizes. Assim, Deus Pai, Jesus, bondoso Mestre, amigos espirituais, mentores da casa, damos por iniciada a palestra da noite de hoje. Que assim seja. André, esteja à vontade. Deixa eu falar antes de eu passar a palavra para o André, do livro, tá? Eu me esqueci. O André trouxe para nós o mais recente lançamento dele, o livro Felicidade na Vida da Gente. Esse é um livro interessante, já estive olhando ali enquanto a gente conversava. Aliás, quem aqui já veio outras vezes e comprou livros do André sabe da qualidade do conteúdo das suas obras. Então, se alguém se interessar depois, ao término da reunião, ele está à disposição ali para fazer um autógrafo e vocês levarem como lembrança desta palestra da noite de hoje. E o preço dele, André, é R$25, né? Fique à vontade. Muito bem, meus amigos, muito boa noite. É uma alegria estar com vocês aqui, prestigiando, participando como trabalhador, como colaborador da Semana Chico Xavier. Então, uma boa Semana Chico Xavier para todos, que todos que participarem, sejam encarnados ou desencarnados, possam se engrandecer com a qualidade deste evento, nesta cidade de Matão, cidade esta comentada e falada nos 4 cantos do Brasil como referência no movimento espírita brasileiro. Por onde eu ando, eu ouço falar em Matão, que é a terra de Caibar Schutel e a terra dos espíritas que fazem o movimento. Isso é muito importante. Então, em nome do Valentim aqui, meu amigo, eu quero abraçar cada um de vocês, agradecer a casa que nos acolhe e desejar uma boa semana, Chico Xavier. Pois muito bem, eu queria, nesta noite, falar de um tema muito interessante e fertilizar a vida, ou fertilizar o solo da vida, não é? Ato inteligente. E não há ninguém melhor do que nos aconselhar e que nós possamos nos basear para fertilizar o solo da vida como ato inteligente, do que o nosso companheiro de doutrina, o nosso amigo, este notável espírito e brilhante, Francisco Cândido Xavier. Então, gente, falar de Chico é muito gostoso. Eu posso falar de Chico de uma maneira muito agradável, gosto muito. Então, nós vamos falar algumas coisas aqui do Chico. Com certeza será discorrido nesta semana muitas informações interessantes sobre este espírito que aqui esteve reencarnado no ano de 1910, numa missão muito especial. Não se trata aqui de endeusar o Chico, eu acredito mesmo que esta Semana Espírita, Semana Chico Xavier, ela não tem esse intuito. Ela tem o intuito de nos lembrar que este homem que aqui esteve, este espírito, foi a maior antena psíquica que se tem notícia, não no Brasil, no planeta. Eu não conheço nenhum outro médium que, por exemplo, tenha lançado aí, eu não consigo mudar o slide aqui, sabe que... eu acho que vai ter que apertar ali o... Acho que deve ter alguma coisa ali do... Eu não conheço nenhum espírito que tenha vindo e que tenha... agora sim, olha lá. E que tenha psicografado, por exemplo, 451 livros, né, oficialmente, e que tenha influenciado
ou outras obras, né, que nós temos notícia no dia de hoje. Eu destaco aqui 2 livros. Eu costumo dizer, André, vocês podem concordar comigo ou não, que se Francisco Cândido Xavier tivesse reencarnado aqui na Terra, no ano de 1910, e tivesse produzido apenas 2 livros, um de nome Nosso Lar, outro de nome Paulo e Estevão, eu acredito que ele já teria completado a sua tarefa. Tal o significado, tal a importância didática, teórica, prática destas 2 obras que nós já estamos vendo chegar à televisão, ao cinema, aos meios de comunicação. Então, pode ser espírita, evangélico, católico, budista, todo mundo viu Nosso Lar. Pelo menos um pedacinho, pelo menos o trailer, pelo menos o reclame, como se diz. Não conheço nenhum outro homem que tenha mais de 100 títulos e honrarias por todo o Brasil. Chico Xavier recebeu o título de cidadão honorário em dezenas e dezenas de cidades. Recebeu muitas honrarias, como eu disse, por todo o Brasil e também fora dela. Sem contar que Chico, no ano de 1981, foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz. E ele só não ganhou este prêmio porque quem ganhou o prêmio foi o Alto Comissariado das Nações Unidas, que cuidaram naquele ano dos refugiados de guerra. E o Chico não se preocupou com isto, porque ele diz que não ganhou o prêmio da paz, mas ganhou a paz do prêmio, que é muito mais importante. Então, quando a gente fala em fertilizar o solo da nossa vida, não tem figura mais interessante para estudar e para nós nos basearmos que não seja Francisco Cândido Xavier. Então, Chico ainda foi considerado o mineiro do século 2000, do século 20, no ano 2000. Um mineiro do século 20, numa eleição feita pela Rede Globo de televisão, onde ele concorreu, se nós podemos dizer concorreu, né, com mineiros importantíssimos para a história do Brasil, quer seja na área política, quer seja na área literária, quer seja na área das invenções, quer seja, por exemplo, Santos Dumont, Pelé, Betinho, Carlos Drummond de Andrade, Ari Barroso, Juscelino Kubitschek, Carlos Chagas, Guimarães Rosa, entre outros mineiros ilustres, que abrilhantam, né, que faz com que a gente fique muito feliz em ser brasileiro. Então, gente, o Chico é assim, este amor extremado, e que ele vem nos trazer algumas coisas, alguns ensinamentos, como eu disse, com relação a nós fertilizarmos o solo da nossa vida. E aí vem a pergunta: com quais virtudes nós estamos, espíritas que somos, fertilizando o nosso solo? Vocês já pensaram nisso? Como é que está o nosso dia a dia? Como era o dia a dia de Francisco Cândido Xavier? Então, nós temos aqui inúmeras histórias onde Chico se apresenta como uma pessoa comum, uma pessoa muito simples, um trabalhador de Jesus. Esta era uma das maiores virtudes do Chico. Eu vou passando para frente e mais adiante nós vamos contando algumas histórias do Chico, que não será agora, porque eu queria discutir com os senhores, vou passar aqui na frente, com relação à virtude. Então, eu fui procurar no dicionário, e já que nós estamos falando em fertilizar o solo, já que nós estamos citando aqui Francisco Cândido Xavier nesta semana que se inicia, eu fui procurar o que é virtude, e achei o seguinte: virtude é uma qualidade moral, um atributo positivo de um indivíduo. Virtude é a disposição de um indivíduo de praticar o bem. E não é apenas uma característica, trata-se de uma verdadeira inclinação. Virtudes são todos os hábitos constantes que levam o homem para o caminho do bem. Isso aqui não é espiritismo, isso aqui é dicionário.
É a definição teórica e prática de virtude. Aí nós fomos ao Espiritismo. Fomos, por exemplo, ao Evangelho segundo o Espiritismo, onde no seu capítulo 17, no capítulo intitulado Sede Perfeitos, no subitem a virtude, onde o autor da mensagem transmitida a Allan Kardec, que é o François Nicolas Madeleine, ele diz o seguinte: a virtude, no seu grau mais elevado, abrange o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Ser bom, caridoso, trabalhador, sóbrio, modesto, são as qualidades do homem virtuoso. Mas aí ele diz o seguinte: porém, infelizmente, né, são quase estas virtudes acompanhadas de pequenas falhas morais que as deslustram e enfraquecem. Então, nós estamos aqui reencarnados ainda na qualidade de espíritos imperfeitos. Então, nós temos qualidades? Temos. Nós temos virtudes? Temos. Só que nós ainda temos defeitos. Nós ainda temos falhas, como diz aqui o François, que deslustram as nossas virtudes. Então, é aquele homem que é bom, mas o mal passa ali por perto. É o homem que é caridoso, mas de vez em quando comete alguma falha. Um homem que é trabalhador, mas que a preguiça também pode rondar a sua vida. Estão percebendo como é difícil? Olha, não é difícil estar encarnado. Não é. E Jesus sabe disso. Por isso que ele está do nosso lado, sempre. Porque ele sabe que não é fácil nós estarmos encarnados. E hoje, falando de virtude, nessa semana Chico Xavier, eu queria falar do orgulho. Olha aqui o nariz empinado, estão vendo? Não é? Nariz empinado. Então, quantas vezes nós nos mostramos com esta característica do orgulho? Diferente do Chico, que sempre se colocava numa posição muito respeitável, muito cuidadosa. Então, nós não seremos felizes completamente como queremos, enquanto não cultivarmos ainda o orgulho, o egoísmo, o materialismo. Nesta fala nossa, mesclando com alguns exemplos e histórias de Chico Xavier, nós vamos falar um pouquinho do orgulho, que ainda assola a nossa vida, este nariz empinado. Imaginem vocês que quando Jesus foi apresentado a Pôncio Pilatos, estão lembrados dessa passagem do Evangelho? Jesus chega algemado ou amarrado e é apresentado a Pôncio Pilatos. Aí Pôncio Pilatos olha para Jesus, e Pôncio Pilatos sabia que Jesus não era criminoso, só que ele era uma autoridade. Ele não poderia nunca libertar Jesus, porque olha o nariz empinado, não é? O orgulho, o apego ao cargo, o apego às coisas materiais, o egoísmo que falava mais alto. Então Pôncio Pilatos pergunta para Jesus, lembra dessa passagem? Veja o que Pôncio Pilatos pergunta a Jesus: és tu o rei dos judeus? Estão lembrados disso? Vocês lembram o que Jesus responde? Alguém lembra? Jesus responde totalmente desprovido de orgulho: tu o dizes. Como quem diz, eu não estou falando nada, tu que está dizendo. Vamos inverter a situação. Se fôssemos nós no lugar de Jesus, vocês já imaginaram como é que ia ser? Vocês já imaginaram? Imagina a gente algemado, já está humilhado, né? A gente já está nervoso, já está com raiva, porque foi algemado inocentemente. E aí, quando Pilatos diria, ou falasse, és tu, a gente já falaria, para tudo. Você não sabe com quem, tu não sabe com quem está falando. A gente não falaria assim? Você não sabe com quem você está falando. Nós, no nosso orgulho. Eu sou amigo pessoal do prefeito de Matão.
Sou sobrinho do desembargador e do juiz que dá a sentença aqui no fórum. Eu sou amigo do fulano de tal. Então nós gostamos do quê? Títulos. Nós gostamos do quê? Cargos. Nós gostamos do quê? Rótulos. E Jesus não precisava nada disso. És tu o rei dos judeus? Tu o dizes. Então veja, Augusto Cury, que é um psicanalista aí da época, né, da nossa era, ele diz assim: o orgulho é um vírus que contagia a minha mente, contagia a todos. Até um psicótico tem ideias de grandeza. Até quem não está muito concatenando as ideias se acha o maior, não é? Não é à toa que os maiores loucos do mundo já quiseram tomar o poder e nós sofremos muito por conta disso. Então, na prece Pai Nosso, o que é que nós pedimos a Jesus, a Deus? O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Nós não repetimos isso todo dia? Às vezes até mais vezes do dia, muitas vezes na semana, mas a gente devia mudar essa prece. A gente devia se tocar, não é? E ao invés de o pão nosso, dizer a Deus, a Jesus, o orgulho nosso de cada dia dá-nos hoje, ou retire hoje de nós, porque nós somos orgulhosos ainda. Esta, ou este orgulho, é a maior causa de sofrimento do ser humano, ainda. Quando nós nos desprovermos do orgulho, do egoísmo, do materialismo, aí nós seremos mais felizes. Ah, mas isso é muito difícil, isso aí requer um esforço evidente que não vai ser de hoje para amanhã. Não vai ser um passo de mágica que nós vamos deixar de ser orgulhosos. Ah, eu não vou mais ser orgulhoso, agora eu sou humilde. Eu tenho um amigo que diz assim: André, eu sou humilde. Se eu tenho orgulho, é da minha humildade. Vai entender um negócio desse? Né? Não dá para entender, né, os valores que estão por trás disso. Então, eu vou citar aqui Santo Antônio. Olha lá que figura bonita. Né? E não vou falar em casamento. Não vou falar em casamento. Olha, tem lugar ali, viu, gente? Não vou falar em casamento, não, porque falou em Santo Antônio, principalmente quem está esperando alguma coisa, né? Mas Santo Antônio, conta-se na sua biografia, que um dia ele resolveu ser santo. Não é que ele resolveu, ele queria se tornar um santo. E aí então ele se revestiu de todas as características e tomou todas as providências para se tornar um santo. Começou a jejuar, aumentou o número de orações, preces, aumentou a quantidade de caridade que ele fazia em favor do próximo, não é? E ele tinha uma postura reta, digna. E aí ele queria se tornar um santo, para poder servir melhor a Jesus e a melhor a Deus. E aí conta-se que sempre tem alguém para nos atentar. Ah, tem. Ah, na casa espírita a gente fala em obsessor. Na igreja católica, eles falam de quem, gente? Do diabo, do demônio. E conta-se, não sei se é uma lenda ou não, que o diabo foi atentar Santo Antônio e impedir que ele se tornasse santo. Não é assim que o nosso obsessor faz? Ele não quer que a gente trabalhe, ele não quer que a gente seja feliz. Mas no caso, era o tal do diabo. E ele atentou Santo Antônio, que não era santo, era só Antônio, de todas as formas para que ele deslizasse. Foi pelo poder. Santo Antônio se manteve firme. Foi pelo dinheiro, pelo poder monetário. Santo Antônio se manteve firme mais uma vez. Atentou Santo Antônio pela sexualidade. Santo Antônio novamente se manteve reto. E ele mandou todas as tentações para Santo Antônio, e Antônio ali firme, rezando, jejuando, fazendo a caridade, conversando com Deus, fazendo o que era possível em favor do próximo. Até que um dia, o diabo chega para Santo Antônio e fala: Antônio, o negócio é o seguinte, eu desisto. Porque chega uma hora que até o diabo desiste, né? E aí o Santo Antônio disse: eu desisto, porque não tem jeito. Né? O diabo disse: eu desisto, porque não tem jeito, Antônio, você vai se tornar um santo.
E aí, prestem atenção, o diabo falou, até logo, vou atentar outra pessoa, estou indo embora. E começou a se dirigir para a porta. Quando ele estava lá perto da porta, Antônio se põe de joelhos, posta as mãos e diz para Deus, meu Deus, hoje eu me tornei, presta atenção, um santo. O diabo parou lá na porta e falou, opa, é aí que eu entro. É aí, voltou. Então, vocês estão percebendo como é difícil? Como é que o orgulho nos pega? Como é que é difícil nós nos livrarmos do orgulho? O orgulho este que vai na contramão do amor. Porque quem é orgulhoso, ele tem a mesma energia do humilde. É a mesma energia, só que no sentido contrário. No sentido que não beneficia nada, nem a ele, nem a quem está perto dele. Pelo contrário, ele destrói. Então, veja, eterna vigilância. Santo Antônio teve que se vigiar até o fim. E no final, ele ainda escorrega com o diabo, né? Então, veja, Chico Xavier diz assim, existem pessoas que se sentem ofendidas, magoadas por qualquer coisa. A mais leve contrariedade, se sentem humilhadas. Ora, nós não viemos a este mundo para nos banhar em água de rosas. Somos espíritos altamente endividados. Dentro de nós o passado ainda fala mais alto. Não podemos ser tão suscetíveis assim. Então, nós precisamos vigilância constante. E conta-se que certa vez chegou um moço, lá em Uberaba, no grupo espírita da prece, e disse ao Chico, Chico, eu vim aqui porque eu quero mudar de vida, porque eu sou muito orgulhoso, e o orgulho me atrapalha, me deixa infeliz. Aí o Chico disse, mas você é orgulhoso? Muito. Mas você então deve ser muito rico, deve ter uma fortuna enorme. Ele falou, Chico, não tenho nada, não tenho um gato para puxar para o rabo. Mas então você deve ser de uma família muito nobre, uma família tradicional. Chico, não tenho ninguém, sou sozinho no mundo. Mas então você deve ter uma esposa muito bonita, uma família. Não tenho nada, eu sou um encalhado. Nunca nem namorei ninguém. Mas então você deve ter um emprego muito bom, um cargo. Chico, eu tô desempregado faz 5 anos. Não tenho nada, passo fome. Aí o Chico, com aquela humildade dele, falou, meu filho, tu não é orgulhoso não, tu é bobo. E sabe, nós temos orgulho do quê? Então, gente, nós precisamos vigilância. E aqui nós vamos falar de outro santo, aliás, hoje é dia dos padres, né? Na semana Chico Xavier vamos falar dos padres. E aqui é Francisco de Assis. E Francisco de Assis, para quem não sabe, ele viveu bastante. Né? Ele viveu quase até 90 anos, ficou velhinho, lá no seu convento, lá na sua abadia, no seu monastério, como vocês quiserem chamar, e ele, quando ele estava assim, já velhinho, cansado, ele percebia que os monges, que os seus discípulos, os primeiros franciscanos, não tinham aquele gás, aquela garra que ele tinha na juventude. E ele achava, Francisco, que tinha gente ali que ia desistir, que não ia dar certo. E ele começou a ficar preocupado. E sempre que Francisco tinha alguma dúvida, ele saía do lugar onde ele estava e ia lá no convento das Clarissas, onde estava Clara, irmã Clara, que depois foi canonizada pela Igreja Católica como Santa Clara. É a mesma Santa Clara que nós pedimos quando está chovendo muito, para que ela venha apaziguar, não é? A tempestade. E ele foi lá no convento das Clarissas conversar com Santa Clara, que não era santa, era irmã Clara, que era sua confidente. E ele chegando lá, disse a ela, olha, eu estou preocupado com os meus meninos lá, os monges, eles não estão de acordo, agora eu fico preocupado que eu vou partir para o outro lado, não é? E a coisa não vai ficar como eu gostaria. Aí, irmã Clara olhou para ele e falou, pai Francisco, eu sei qual é o seu problema. Ele falou, é mesmo? Qual que é o meu problema? Ela falou, são 2.
O seu problema, Pai Francisco, é orgulho e egoísmo. Você já imaginou falar isso para Francisco de Assis? Um homem que tirou a própria roupa e devolveu para o pai, que ele não queria nada. E aí ele pensou, falou, puxa, será que é orgulho? Sim, e egoísmo. Mas por quê? Disse a irmã Clara, porque, Pai Francisco, esta obra não é sua. Depois que o senhor morrer, depois que o senhor deixar aqui o corpo físico, não importa que rumo tomará, ela tomará o rumo que tiver que tomar, e o senhor já terá feito a sua parte. Por isso que ela disse que era orgulho dele e egoísmo. E nós fazemos igual o Pai Francisco, nós queremos tomar conta de tudo o tempo todo, nós queremos controlar o mundo, nós queremos entender o mundo, nós queremos controlar tudo, com o nosso orgulho, com o nosso egoísmo. Até parece que o mundo depende só de nós. Como é que pode isso? Vocês acham que o mundo depende de nós? Por exemplo, neste minuto, eu espero que ninguém, né, Valentim, esteja, por exemplo, controlando o tempo. Mas inconscientemente a gente controla o tempo. Então você fala, bom, o Valentim começou a falar 8 horas, entregou a palavra para o André 8h10, essa ladainha vai até 9h10. Vai. Inconscientemente, inconsciente, né? Ainda vou perder o começo do Fantástico. É inconsciente. Por acaso tem alguém aqui controlando a velocidade da Terra? E não é uma coisa importante? Se mudar a velocidade, a gente acaba. Então, gente, vamos ver aqui com o Pai Francisco, olha que imagem bonita, né? De Santa Clara e São Francisco, do pintor João Falon de la Peste, ano de 1470. É só para a gente ficar feliz em ver uma imagem, uma obra tão bonita. Então, veja, o orgulho, ele atinge os dois planos. Se o sujeito é orgulhoso, ele desencarna e continua orgulhoso. Se o espírito é orgulhoso, ele encarna e continua orgulhoso. Por isso, a urgência da mudança do nosso comportamento. É este o papel do Evangelho de Jesus. É este o papel da doutrina espírita. Este foi o papel de Francisco Cândido Xavier. Mais do que escrever, psicografar 400 e tantos livros, é dizer para nós, gente, mude. Vamos mudar. E importante é que não precisa mudar tudo, porque tem características em nós que são muito boas. Todo mundo aqui tem qualidades. Todo mundo aqui sabe fazer alguma coisa como o outro do lado não consegue fazer. São os nossos dons que nós carregamos na nossa bagagem espiritual. Então, a doutrina espírita, ela nos convida ao arredondamento dos defeitos. Aí sim, aí é preciso mudar, devagarinho. Não precisa mudar de uma vez, não, que Jesus não tem pressa. A pressa é nossa. Nós temos que ser igual o programa Windows. A gente vai atualizando todo ano. Não é assim? Você vai atualizando, senão você fica lá para trás. Aí você não roda mais. Aí você não consegue mais botar o pendrive. É exatamente isso. Vai atualizando, vai melhorando, vai mudando devagarinho. Quando você vê, você está numa versão nova. Não é assim? Você fala, nossa, eu sou tão diferente. Dizem os espíritos que o espírita precisa se examinar a cada 3 anos. Já ouviram falar isso? 3 anos. A cada 3 anos você se examina e veja os seus progressos. Se você tiver exatamente igual a 3 anos atrás, precisa fazer alguma coisa. Estou em 2017. Como é que eu era em 2014? Eu era melhor ou pior? Eu tinha as mesmas ideias ou mudei de opinião? Como é que eu via esse tipo de coisa ou aquele outro tipo de coisa? Então, o professor Emmanuel já disse, examina-te a ti mesmo e cuida da lavoura interior. E cuidar da lavoura interior, nós estamos falando em adubar o solo da vida, é trabalho silencioso e constante.
Porque aqui nós estamos numa comunidade, nós vivemos em comunidade, nós vivemos em família, porque nós dependemos do outro. Todo mundo é dependente, mas a evolução é individual. O meu bônus hora é apartado do seu, e do seu, e do seu, e do seu. E o bônus hora de cada um de nós, a hora trabalhada em favor da caridade, ela é contada diferente de espírito para espírito. Então, de repente, eu venho aqui fazer a pizza, fico 1 hora trabalhando. Tem pizza aqui? Não. Faz pizza, não? É uma ideia, hein? Eu venho aqui na pizza, na feijoada, no cachorro-quente, sei lá. Fico 1 hora trabalhando. E você também fica 1 hora. Esta hora é contada de forma diferente para cada espírito, porque depende da dedicação, não depende dos minutos. Então, amor ao próximo, né? Como é que a gente muda? Como é que o Espiritismo convida a gente a mudar? Primeiro, nós temos que reconhecer que o outro é o outro. Olha que coisa básica, né? E ninguém mais teve a noção de que o outro era o outro que não fosse Jesus Cristo. Quando ele chega para Públio Lentulus e fala: senador, podes escolher me seguir agora ou daqui a milênios. Olha que alternativa. Por que Jesus diz isso para Públio Lentulus? Porque ele tem certeza, Jesus, ele tem a consciência de que ele é Jesus. Mas o Públio Lentulus não é Jesus, ele é outra pessoa, é outro espírito. Ele pensa diferente, age diferente, escolhe diferente, faz diferente. Então, quando eu perceber que o meu próximo é o outro, as coisas vão ficar mais fáceis. Nós vamos nos desprover do orgulho. O Chico também tinha essa noção de que o outro era o outro. Chico nunca chegou para ninguém e falou: você precisa virar espírita, viu? Você está no caminho errado. Você só vai resolver seu problema o dia que você aceitar a reencarnação. Ele nunca falou isso. Nunca. Pelo contrário, ele respeitava todas as religiões. Certa feita, tinha lá uma senhora na fila do Chico, lá em Uberaba, e na fila ela comentava: olha, eu fui para Portugal e trouxe uma santinha, uma Nossa Senhora, benzida, lá em Portugal, e eu vou entregar para o Chico. Aí alguém disse: você é maluca, o Chico é espírita. Você acha que ele vai dar importância para a sua santinha? E ela disse: vou entregar mesmo assim. Quando ela chega e entrega a santinha para Jesus, para Chico, o Chico olha para ela, olha aquela santinha, fala: nossa, é Nossa Senhora. Minha mãe adorava Nossa Senhora. E ele beija a santinha: muito obrigado, era disso que eu estava precisando. Olha o respeito impressionante. Ele sabe que o outro é o outro, ele é diferente. E dá para respeitar o outro. Então, o desafio é entender que o outro não é extensão nossa. E hoje, nós ainda estamos na síndrome do bebê. Você sabe o que é a síndrome do bebê? A síndrome do bebê é o seguinte: o bebê, quando ele nasce, logo que nos primeiros dias, ele tem certeza que a mãe é ele. Ele acha que a mãe e ele é a mesma pessoa. É a síndrome do bebê. Ora, uma pessoa que alimentou ele por 9 meses, pelo cordão umbilical, sem ele precisar usar a boca. Uma pessoa que respirou por ele 9 meses. Uma pessoa que carregou ele para baixo e para cima por 9 meses. Uma pessoa que agasalhou, que albergou, que protegeu ele. Logo que ele nasce, vai demorar algum tempo para que ele descubra que ele é uma pessoa e a mãe é outra. Ele conhece a voz da mãe de longe e ele acha que é a voz dele. E com isto, nós temos... Então ele acha que a mãe é uma extensão dele. E com isso, nós temos bebês de dias, de meses, de anos. Temos bebezões de 10 anos, de 20. Acreditem, tem bebezão de 40 anos.
e que acham que não a mãe, mas a esposa é ele. Tem. Assim como também tem bebezonas de 40, 50 anos que acham que o marido é ela. Tem que fazer tudo o que ela quer, do jeito que ela quer, como se fosse ela. Então, o respeito ao outro é muito importante. Quando a gente respeitar o outro, saber se respeitar, com certeza nós vamos deixar a síndrome do bebê e vamos fazer com que o orgulho vá caindo por terra. Olha, no livro Vinha de Luz, Emmanuel diz o seguinte: ninguém pode assistir a outrem com eficiência se não procurou a edificação de si mesmo. Ninguém medicará com proveito se não adquiriu o espírito de boa vontade para com os que necessitam. A ninguém ensinará com segurança se não possui a seu favor os atos de amor ao próximo, no que se refira à compreensão e ao auxílios fraternais. Atenção ao próximo. Certa feita, na fila do Chico Xavier, aquela fila enorme que se formava nas madrugadas, alguém na fila levou um vidro cheio de biscoitos para o Chico. E a fila ia andando, né, e todo mundo via aquela fila, e essa pessoa entregou aquele vidro grande de biscoito para o Chico ficou muito contente, agradeceu, quase chorou por causa do vidro de biscoito, né? Era um presente muito carinhoso, feito por ela mesma, aquela senhora. Imediatamente ele já abriu aquele vidro, comeu um biscoito e passou a distribuir o biscoito para as pessoas que estavam ali do lado dele. Em poucos minutos, acabou o biscoito. Mas, a uns 10 metros na fila, estava uma jovem grávida, já com a barriga deste tamanho, e ela viu aquele biscoito do lado, de longe. E adivinha o que aconteceu? E acontece com as grávidas, né? Ela ficou com vontade. Mas não falou nada. Tinha muita gente ainda até chegar no Chico. E ela calou aquela vontade, mas intimamente ela ficou com vontade. E aí a fila vai andando devagarinho, o Chico cumprimentando, conversando com todo mundo. Quando depois de uns 40 minutos chega a vez dela. E ela então cumprimenta o Chico, agradece, beija o Chico. Quando ela vai saindo, o Chico segura ela pela mão e diz: eu tenho um presente para você. Ela fala: para mim? Ele enfia a mão no bolso do paletó e tira um biscoito. E fala: este eu guardei para você. Isto é, olha aqui, assistir ao outro com eficiência. É um exemplo. Quem se lembraria disso? Né? Então, veja, o outro é o outro, ele vai fazer outra escolha, outra opção. Ele vai entender de modo diferente, ele vai agir de modo diferente, ele vai gostar de modo diferente, ele vai amar de modo diferente. E nem por isso, sendo tão diferente de nós vamos ter que ficar chateado com ele. Isso é se desprover de orgulho. Vocês já pensaram se Jesus, o Mestre, o Cristo, o Salvador, o Filho de Deus, chegasse para nós e dissesse: vem comigo? Aí você fala: ah, não, acho que não. Como não? Meu filho, você não está entendendo quem sou eu. Eu sou o Cristo. Você não está entendendo? Me crucificaram por você. Você vem comigo sim, que história é essa? Já pensou um Jesus assim? Vem comigo sim, Senhor, eu sou o Salvador. Eu sou o homem. Eu costumo brincar, viu, Valentim, que se o Roberto Carlos estivesse do lado de Jesus naquele momento, ele ia falar para nós: meu amigo, esse cara sou eu. Vem, mas Jesus é diferente, né? Jesus é outra história, é no nosso tempo. Então vamos para frente aqui, ó. Perceber que o outro é o outro, e diz o Chico, o Emmanuel através do Chico, ninguém reclama da tua alma espetáculos de grandeza. Diz o Chico que Jesus nunca pediu para nós que a gente escalasse o Monte Everest. Ele pediu apenas o que é possível. Apenas a nossa mudança devagarinho, bem devagarinho. Nada de atropelos. E aí,
fertilizando o solo, eu gosto muito dessa figura, né, dessa família, nesse campo de milho. Eu disse, e estou dizendo em algumas palestras, que nós separamos, nós que queremos nos desprover do orgulho, nós temos que exercitar o poder da gentileza. O poder da gentileza, que é exacerbado em alguns e quase inexistente em outros, em muitos. Então eu separei aqui 4 tipos, se é que se pode dizer assim, 4 espécies, 4 categorias de gentilezas, para que a gente possa já começar a exercitar. A primeira é a gentileza inexistente. É aquele ser humano que ele é com casca e tudo. Ele não consegue falar nada, não consegue uma palavra de carinho, né? É aquele sujeito que você fala bom dia, ele fala por quê? E tem. Nós vamos esbarrar com eles, que não é o caso dos espíritas de Matão, graças a Deus, né? Mas nós vamos esbarrar com esse tipo de ser humano. Aquele que ainda está num patamar muito diferente daquele que Jesus espera. A segunda gentileza é a gentileza básica. Esse vem do berço, pelo menos. É o bom dia, boa tarde, com licença, muito obrigado. Olha, me desculpe. Olha, da próxima vez eu ajudo, não posso agora. É o básico do ser humano. É a convivência social. Mas acreditem que ainda há espíritos que não conseguem a gentileza básica. Não consegue, é da índole dele. Mundo de prova e expiação básica. Terceiro, gentileza anônima. É quando nós conseguimos ajudar alguém ou fazer algum tipo de gentileza sem absolutamente esperar nada em troca. É o que Jesus veio dizer. Tem um movimento que saiu, se eu não estou enganado, na revista Veja São Paulo. É um movimento que foi feito lá em São Paulo, na cidade, onde uma pessoa chegou num comércio, numa padaria, e foi comprar um sorvete. Ela então abriu a geladeira de sorvete, comprou o sorvete, chegou no caixa, ela pagou o sorvete, sei lá, R$5, não sei quanto custou. E ela disse, olha, eu quero deixar mais um sorvete pago. Então, a próxima pessoa que vier comprar um sorvete, o senhor avisa que eu estou pagando para ela. E foi-se embora. Passou algum tempo, chega outra pessoa, vai na geladeira, pega um sorvete, vai na caixa. Aí a moça fala, olha senhora, esse sorvete já está pago. Como assim já está pago? Alguém pagou para você. Então, bom apetite. O que aconteceu então? Esta pessoa que recebeu este sorvete, falou, então eu vou deixar pago para outra pessoa que vier. E ela pagava para outra, e a outra pagava para outra, e acreditem, segundo a revista, a corrente não foi quebrada. É a gentileza anônima, é o café em suspenso. Você sabe lá o que é café em suspenso? Isso aconteceu no exterior, num café, onde um rapaz estava tomando um café, aí ele foi pagar o seu café, e disse para a balconista, olha, eu quero pagar o meu e vou deixar um em suspenso. E tinha um turista olhando, de fora, de outro país. Ele não entendeu bem o que era aquele café em suspenso, quando chegou 2 rapazes, tomou também o seu café, e disse, vamos pagar o nosso café e vamos deixar mais 2 em suspenso. E aí corre o tempo, o turista observando, quando chega um mendigo, um andarilho, um morador de rua, como nós chamamos. E ele chega, então, no balcão e fala, bom dia, por favor, hoje tem algum café em suspenso? E aí a moça fala, tem, então eu vou aceitar um. Isso é doação anônima, né? Mas nós, no nosso egoísmo, nós falamos, mas se eu deixar um café pago, será que a moça não vai pegar para ela? Eu vou deixar um sorvete pago, o que é? Sou bobo agora? Estou sustentando quem eu não conheço. Que coisa, não? Como é que a gente pode ser feliz assim? E tem a gentileza do amor incondicional, que ele transpassa tudo. Ele faz questão de fazer o bem realmente sem olhar a quem.
Um grande exemplo disso é o jovem Francisco Cândido Xavier. Conta-se que o Chico estava com uma mala de documentos para levar para o cartório de Belo Horizonte. Ele estava, nesta época, ainda em Pedro Leopoldo. E naquele tempo não tinha ônibus, tinha jardineira. E a jardineira passava uma vez por dia, ou duas, não sei, uma de manhã, uma tarde. Então, o que tinha que fazer? Tinha que ir lá esperar a jardineira, tomava a jardineira, não podia perder o ônibus. E aí o Chico, lá com aquela mala de documento, estrada de chão, ele tinha mais ou menos essa carinha naquela época. E aí, de repente, a jardineira aponta lá em cima no morro. Vem chegando. Ele já se apronta, né? A gente se apronta para entrar na jardineira, e o Chico se prepara. E quando a jardineira vem chegando, mais ou menos assim, uns 100 metros, já vem diminuindo a velocidade, vem um garoto de 5, 6 anos, pés descalços, sujinho, vem correndo, descalço, e grita para ele: tio Chico, espera. Ele fala: meu Deus, o que o garoto quer, será? Tio Chico, espera, por favor. E correndo o garotinho. E a jardineira chegando. Aí a jardineira para na frente do Chico e abre a porta. E o garotinho não chegava. Tio Chico, espera. Ele falou: meu Deus, eu não posso ir. Eu tenho que atender a criança. Vai saber o que ele está precisando. E a mala cheia de documento para levar para o cartório de Belo Horizonte. E aí o motorista olha para ele, como diz: como é que é? Vai ou não vai? Ele disse: eu não vou. O senhor pode tocar a jardineira. E a criança chegando: tio Chico, espera. E a jardineira foi embora. Quando o garoto chegou perto, ele falou: meu filho, o que foi? O que é que você precisa? Ele falou: tio Chico, eu quero. Ele falou: mas o que você quer? Ele abriu os 2 bracinhos e falou: eu quero um abraço. Eu quero um abraço. Este é Francisco Cândido Xavier. E aí conta-se que uma vez, Divaldo Franco chega lá, já em Uberaba, e ele entra, quem foi em Uberaba sabe como é que é, tudo florido, né? Já entrou já sentiu um perfume de rosas, aquele perfume gostoso, mas aí o Divaldo olhou, não viu rosa nenhuma. Mais para frente ele sentiu o cheiro de jasmins. Ele olha no pé de jasmim, não tinha um jasmim, mas cheirava jasmim. Quando ele entra na sala do Chico, já para cumprimentar o Chico, ele sente cheiro de flores silvestres. Ele olha nos vasos, nada, não tinha nada. Ele falou: Chico, mas como é que é isso? Eu chego lá no portão, cheiro de rosas. Chego mais para frente, cheiro de jasmim. Agora eu entro aqui, esse cheiro de flor silvestre. É você? Ele falou: eu? Eu não. Meu filho, se dependesse de mim, lá do portão você estaria sentindo o cheiro de Detefon. De Detefon. Então, é isso. E o Divaldo tem histórias saborosas, né, com o Chico, que daria para a gente ficar contando aqui até amanhã cedo. Né? E o Chico, só mais uma, né? Divaldo chega e o Chico gostava muito de rosas, sempre gostou. E daquela vez tinha lá uma rosa chamada Príncipe Negro. É uma rosa vermelha escuro, linda, uma rosa muito rara. E aí o Chico ia na frente assim: Divaldo, vem comigo. O Divaldo foi, e mais assim adiante o Divaldo para, a uns 10 metros do Chico no quintal, e o Chico para conversar com a planta, para conversar com a sua rosa. E fica o Chico ali conversando com a rosa alguns segundos, né? Ô, minha filha, você está bem, né? Você está muito bonita hoje, Deus abençoe, uai, né? E aí ele conversando, o Divaldo falou: coitado do Chico, tá maluco. Olha aí, conversando com flor. Pensou de longe, pensou. Olha como o pensamento tem poder. Pensou de longe, coitado do Chico, tá maluco, né? Olha aí, já está ficando velhinho, está conversando com flor. Coitado, pensou. Isso foi 1970 e pouco, né? Depois de quase 20 anos. 20 anos. Não são 20 dias, são 20 anos. E o Divaldo ia 2, 3 vezes por ano visitar o Chico. Depois de 20 anos, eles estavam no mesmo quintal, quando o Chico para em frente à roseira, ele vira para o Divaldo, fala: Divaldo, posso te fazer uma pergunta, meu filho? Ele fala: pois não. Como é que chama aquele cientista do estrangeiro que fala que as plantas
tem a sua questão neurológica? Aí o Divaldo, com muita vergonha, fala, é Clive Baxter, Chico. É o cientista que fala que as plantas têm terminações nervosas e que sentem quando nós conversamos com ela. 20 anos depois veio a resposta. Ele ficou com muita vergonha. Então, prepara-te, homem de bem. Prepara-te. Né? Já falamos do Chico. Falar um pouquinho do Divaldo, que está aí em plena atividade, um menino de 90 anos, não é? E o Divaldo, prepara-te, homem de bem. O Divaldo, na primeira palestra do Divaldo, 70 anos de oratório, o Divaldo agora, 70. Na primeira palestra, foi na cidade de Aracaju. E ele, então, foi lá com os amigos espíritas e alguém disse, você não quer falar alguma coisa à noite? Vai ter lá umas 20 pessoas. Ele falou, não, mas eu não faço palestra pública. Não, mas você pode falar alguma coisa? Pensou o Divaldo, eu falo então. E ele tinha, há algum tempo atrás, visto a Revista Internacional do Espiritismo, uma passagem chamada A Lenda da Guerra. A Lenda da Guerra. E aí, ele falou, eu li a Lenda da Guerra, eu vou contar para eles. E foi. Chegou à noite, o Divaldo sentou, ali na primeira fila, o amigo apresentou, olha, temos aqui um amigo nosso de Feira de Santana, de Salvador, e vai falar algumas palavras. O Divaldo levantou, e ele conta que deu um branco total. Sabe quando você não lembra nada? Ele lembrava só do título, A Lenda da Guerra. Ele olhou para aquela pequena plateia, umas 20, 30 pessoas, e falou, meus amigos, vocês me desculpem, eu não vou falar nada. E sentou de novo vermelho, corado. E aí ele vê entrar lá pelo fundo um espírito de média estatura, cabelos cortados bem rentes, óculos de aro. O espírito vem até ele e diz, põe-te de pé, que eu vou falar por você, ou você vai falar por mim. Eu vou falando, você vai repetindo. E assim foi. Ele contou a lenda da guerra. Inteira. Tintim por tintim, como se tivesse decorado. A plateia adorou. Primeira palestra dele. Aí ele sentou, o Espírito disse para ele, esta é a primeira lição, meu amigo. Prepara-te. Prepara-te. E aí, com uma vergonha, ele falou, quem é o senhor? Ele falou, Humberto de Campos. Autor de A Lenda da Guerra. Prepara-te. Então, homens de bem aqui presentes, preparam-te, né? Então, gente, olha aí a rosa Príncipe Negro, essa daqui. Estava mais à frente do slide, mas eu tenho uma mania de antecipando, né, as histórias. Então, isso é muito interessante. Então, gente, esta é a razão de fertilizar a vida. Então, uma vida, um currículo, uma história como essa de Chico Xavier, que nos deixa um legado importante, nos deixa essa obra magnífica, não pode passar em branco. Eu costumo dizer que o Espiritismo ele tem 3 fases, e nós estamos na 3ª fase. A primeira fase, a fase da implantação, a fase da codificação, onde os espíritos de lá e de cá vieram e trouxeram a doutrina espírita para o mundo, personalizada na figura de Allan Kardec, que não estava sozinho, nem de lá, nem de cá. Primeira fase. A segunda fase, nós temos esses espíritas que aqui estiveram e que ainda estão, e que vieram esmiuçar o que Kardec falou. Tem o Chico, tem o Divaldo que ainda está, tivemos aqui Caibar, Dr. Eurípides Barçanufo, e por aí vai. Dr. Bezerra de Menezes, poderíamos aqui citar uma dezena de nomes. Segunda fase. Agora vem a 3ª fase, que é a hora dos pequeninos. É a hora das formiguinhas, que somos nós todos. Agora é a nossa hora. Então nós precisamos parar com essa mania de dizer, meu Deus, o que o Espiritismo está fazendo por mim? E começar a pensar, o que posso eu fazer pelo Espiritismo? Porque quando nós implantarmos o Espiritismo
de forma efetiva, não que não esteja implantado, aí nós alcançaremos os corações que hoje procuram a casa espírita. Porque muita gente pergunta assim, meu Deus, como é que Jesus vai dar um jeito nisso tudo que está acontecendo? É só guerra, é só notícia ruim, é só roubalheira, é gente preso aqui no Brasil, que coisa. Como é que Jesus vai dar um jeito nisso? Eu não tinha resposta, mas aí eu, estudando, descobri a resposta. Jesus vai dar um jeito nisso, conquistando um coração por vez. Um por vez. Então, olha a importância de nós estarmos fertilizando o solo da vida. E, olha aqui, encerro praticamente com uma frase de Emmanuel, onde ele diz, é a caridade de vivermos verdadeiramente nele, para que ele viva em nós. Sem esta, poderemos levar a efeito grandes serviços externos, alcançar intercessões valiosas em nosso benefício, espalhar notáveis obras de pedra, mas, dentro de nós, nos instantes de supremo testemunho da fé, estaremos vazios e desolados, na condição de mendigos de luz. Então, espíritas de Matão, é hora de fazer poeira, é hora de abraçarmos a causa de Jesus. Isso é muito importante. E aí, olha, o nosso reloginho corre, né, Valentim? Vai rapidinho, e eu quero, nessa semana, Chico Xavier, deixar uma história para vocês, encerrando a minha fala, que é uma história que está no livro Testemunho de Chico Xavier, do autor Adelino da Silveira. E o Adelino conta que numa dessas passagens do Chico, passagem dele com o Chico, onde o Chico estava atendendo aquela fila enorme, e foi em 1990, onde o Chico estava com as duas pernas paralisadas, 89, por aí, e ele não estava atendendo no grupo espírita da prece, ele estava atendendo na sua casa. E quem ia a Uberaba e parava o ônibus, todo mundo fazia aquela fila enorme na frente da casa do Chico, onde hoje é o Museu Chico Xavier, ali na cidade de Uberaba. E o Chico estava atendendo, e muita gente, aquela noite tinha muita gente, eram 2, 3 mil pessoas. E aí o Adelino da Silveira, do lado do Chico, e o Chico sempre fazia questão de receber, como ele está fazendo aqui na foto, a pessoa beijava a mão dele, e ele fazia questão de beijar a mão da pessoa. Isso era uma praxe. E aí então, de repente ele para assim com a pessoa, segurando na mão da pessoa, e ele vira para o Adelino e fala, Adelino, porque o Adelino tinha uma intimidade muito grande com o Chico, e ele diz, Adelino, o que essas pessoas vêm buscar aqui? Eu não tenho nada para oferecer para elas, eu já estou indo embora, eu não consigo mais, nem psicografar, eu psicografo mais direito, então eu não tenho nada para oferecer. O que será que elas vêm aqui buscar? Aí o Adelino ficou pensando, meu Deus, o que essas pessoas vêm buscar do Chico? Este homem que não é um santo, mas ele vive a maneira de santo. E o Adelino ficou pensando, o que eu respondo para o Chico? E o Chico ali, segurando na mão da pessoa e olhando para ele, esperando a resposta, né? A fila parada. E aí ele insistiu na pergunta, o que, Adelino, essas pessoas vêm aqui buscar? Aí o Adelino falou assim, olha, Chico, eu acho que elas vêm até você porque elas estão com saudade de Jesus. Com saudade de Jesus. E aí ele continua beijando as mãos e oferecendo suas mãos para beijar. E quase no final da fila, já eram 3 horas da manhã, ele sentadinho ali, porque não podia ficar de pé, e o Adelino percebeu, depois dele atender e beijar 3 mil pessoas, que o lábio inferior dele estava sangrando, de tanto beijar a mão das pessoas. Aí o Adelino ficou muito emocionado e falou, Chico, agora eu quero te fazer uma pergunta. Por que é que você beija a mão de todas as pessoas que vêm até você?
E ele, sem pensar, sem pestanejar, diz: Adelino, eu beijo a mão de cada pessoa que vem aqui, porque infelizmente eu não posso me curvar para beijar os seus pés. Este é Francisco Cândido Xavier. Meus amigos de Matão, muito obrigado a todos. Espero ter contribuído para a primeira palestra da semana. Todos tenham uma boa semana. Espero poder ter colocado no coraçãozinho de cada um de vocês uma fagulha para que a gente possa estudar cada vez mais a vida e a obra deste ser humano incrível que se chama Francisco Cândido Xavier. Muito obrigado a todos, uma boa noite, até uma próxima oportunidade. Obrigado. Nós agradecemos, André, um minutinho só, por favor. Nós agradecemos ao André por essa brilhante palestra, abrindo a Semana Chico Xavier de uma maneira muito linda, relembrando esses fatos do Chico Xavier, semana que, como eu disse já no início, prossegue até o dia 4. Eu queria chamar o Tinho, representando o Grupo Espírita lá de Dobrada. André, a Câmara Municipal e a USE Municipal de Matão, de acordo com o decreto que instituiu a semana, entrega uma lembrança para aqueles que participam da semana, tá? Como uma forma de reconhecimento pelo trabalho, pela palestra que você nos trouxe. Eu que agradeço. Nós vamos ao sorteio do livro, número 41. O número está na mensagem, para aqueles que estão vindo pela primeira vez na casa. Dona Lourdes. Tá, não precisa. Então, só reforçando o convite, terça-feira no Centro Espírita O Clarim, o André Bordini. Sexta-feira na Câmara Municipal, a sessão solene. Como o André disse aqui, a ideia não é endeusar o Chico Xavier, mas é reconhecer o que ele fez, né? A obra que ele nos deixou. Então, a gente reforça esse convite para aqueles que puderem, que estejam também lá na Câmara Municipal, para a gente mostrar para a sociedade, mostrar para as pessoas de Matão, que mais pessoas possam ter acesso a essas obras do Chico Xavier. Ninguém está transformando ele em santo, mesmo porque, como demonstrado aí na fala do André, nos exemplos do André, ele mesmo se colocava na condição daquela pulguinha, né? Mas é nós que fazemos isso para que a obra dele não fique esquecida, não caia no esquecimento, e em forma de agradecimento por tudo o que ele nos fez. No sábado, lá na comunidade Felipe Salomão, domingo, o Américo Sucena, às 9 horas da manhã, no nosso lar. Terça-feira, a Mara Sucena, lá no Centro Espírita Bezerra de Menezes. Convido os companheiros que colaboram com os passes, que, por favor, se dirijam até a sala. Nós vamos nos preparar para os passes com a nossa prece de agradecimento, unindo mais uma vez os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, nosso Criador de infinita bondade e sabedoria, a Jesus, o nosso bondoso Mestre, e dizer muito obrigado por essa oportunidade bendita, maravilhosa, que a nós foi concedida, de aqui nos reunirmos mais uma vez nesse ambiente fraterno, nessa troca de energias entre encarnados e desencarnados,
e recebermos essas orientações importantes, como as da noite de hoje, esses ensinamentos que, se nós nos esforçarmos para vivenciá-los no nosso dia a dia, e muito nos ajuda no objetivo pelo qual Deus nos criou, que é de fazermos a nossa evolução, o nosso crescimento espiritual. E aproveitarmos ainda, amigos espirituais, do instante da prece, para juntos, unidos, dirigirmos também as nossas vibrações de paz e de amor em benefício daqueles que sofrem, irmãos nossos que encontram-se nos leitos de dores, em suas residências ou nos hospitais, aqueles que perambulam pelas ruas, irmãos outros que encontram-se nos asilos, nos presídios, enfim, Senhor, onde existir dor, sofrimento, que os espíritos amigos e benevolentes levem seus fluidos e eles encontrem forças e coragem para suportarem as suas provas e as suas vicissitudes. Assim, agradecidos, felizes por mais essa oportunidade, por mais esse encontro, pedimos permissão e encerramos essa parte da reunião da noite de hoje. Que assim seja.